Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Trilha de Aprendizagem. Meu nome é José Pedro, este é meu sinal e eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. No vídeo de hoje, iniciaremos as atividades do Trilha de Aprendizagem do 7º ano a partir da atividade 1, que nos traz a seguinte temática: misturas homogêneas e heterogêneas. Para começar essa atividade, vamos iniciar com a mão na massa, pensando na realização de um experimento que está no seu material de apoio. Então, se você já fez o experimento e coletou os resultados, tudo bem. Mas se você ainda não fez e puder, pause esse vídeo, tente realizar o experimento, para daí a gente continuar a nossa aula. Para esse experimento, você vai usar álcool líquido, uma tinta de caneta, um lápis e uma tira de coador de café. Feito o experimento, tente me responder o que você observou. Esse experimento ele é muito importante para a gente poder tentar entender a temática da nossa aula. E ele abre várias possibilidades de investigação, caso a gente faça outros tipos de pergunta. Então, além do que você observou, será que eu não consigo investigar outras questões com a mesma técnica? É bem possível. Então, pensa, por exemplo, será que marcas diferentes vão utilizar diferentes cores na composição da sua tinta? É uma questão de investigação que você pode fazer usando esse experimento. Ou será que tintas diferentes podem ter cores parecidas ou até mesmo iguais na composição da tinta final da caneta? Será que uma mesma cor de uma mesma marca pode usar diferentes composições de cores? Ou quais outros questionamentos você acredita que consiga investigar e responder usando este mesmo experimento, esta mesma técnica? Então, investigue, busque questionar outras explicações. Além disso, após a realização do experimento, como você trabalharia com seus dados coletados? Será que você conseguiria organizar em uma tabela? E para facilitar a visualização, talvez a realização de um gráfico, então perceba que o que eu proponho aqui agora para você, estudante, é investigar cientificamente com base em um questionamento que você pode fazer, trabalhar com os dados e chegar a uma conclusão. Como a nossa temática é sobre tinta de caneta inicialmente, que tal você ir até o seu material de apoio e conhecer um pouquinho mais sobre como funciona uma caneta esferográfica e entender também por um vídeo o funcionamento desse material tão importante para a nossa atividade escolar. A técnica que utilizamos aqui se chama cromatografia e é utilizada para a separação de misturas em que cada um dos pigmentos da composição da tinta migra no papel de acordo com a afinidade que tem com ele. Note que eu destaquei 2 vezes a palavra mistura em verde. E você sabe o que é uma mistura? É justamente sobre ela que falaremos na aula de hoje. Então, mistura nada mais é do que uma porção de matéria com 2 ou mais substâncias. O ar ao meu redor, ele é uma mistura. A água potável, ela também é uma mistura. E até mesmo aquele café com leite que a gente toma no nosso dia a dia também é uma mistura. Pensando na classificação das misturas, nós temos basicamente 2 tipos: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Qual será que é a diferença entre cada uma delas? Quando você olha para a água do mar, você consegue perceber todas as substâncias que estão ali misturadas? Certamente que não, porque é tudo muito semelhante entre si, visualmente uniforme. A gente diz que a água do mar é uma mistura homogênea porque possui apenas uma fase, ou seja, é uma mistura com partes semelhantes entre si. E o que é uma fase que eu falei aí? Fase é cada porção visualmente uniforme da mistura, que você consegue distinguir através da sua visão. E uma mistura heterogênea? A mistura heterogênea é aquela que possui 2 ou mais fases. Quando olhamos para uma rocha como o granito, você consegue visualmente perceber que existem diferentes colorações, certo?
E essas diferentes colorações representam diferentes substâncias. Muito que bem, temos aqui várias fases, então é uma mistura heterogênea. E por que será que é tão importante entender sobre misturas? Na natureza, raramente nós encontramos as substâncias puras. Geralmente elas vêm misturadas entre si e o homem ele precisa saber como separar para obter cada substância de interesse. Quando você olha para uma lata de alumínio, uma panela de ferro ou até mesmo aqueles fios de cobre que levam a energia até a sua casa, nenhum destes metais estão puros na natureza, mas eles são encontrados sob a forma de minério. O alumínio, por exemplo, que tem na latinha, ele é extraído de um minério chamado bauxita. O ferro, extraído de um minério chamado hematita, e o cobre de outro chamado calcocita. Mas se está tudo junto e misturado na natureza, como fazemos a separação? E é justamente essa deixa para a nossa próxima aula. Para finalizar essa aula, eu vou deixar para vocês uma proposta de investigação. Pense agora nessas 4 misturas que aparecem no vídeo para vocês. Uma mistura de café com leite, de água com gelo, de arroz com feijão e de água com sal. Olhando essas 4 misturas, quais podem ser facilmente separadas? Quais não podem ser facilmente separadas? E por fim, para você pensar mais profundamente, como você faria para separar cada uma dessas misturas? Pense, investigue e não se esqueça que a ciência ela é uma atividade coletiva e colaborativa. Por isso, compartilhe as suas ideias, suas dúvidas, suas questões com os seus colegas, a fim de pensar nessas questões que eu deixo na aula de hoje. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Com ela, espero ter contribuído para você conhecer um pouquinho mais sobre energia acessível e limpa e sobre indústria, inovação e infraestrutura. Não esqueça sempre de manter o contato com seu professor de ciências através da plataforma Google Sala de Aula para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais o seu conhecimento. É isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.